Olá! No final dos anos 60, uma revolução tomou o planeta, pelo menos do lado ocidental, a chamada contracultura. Não propunha pegar em armas, mas sim lutar por mudanças no estilo de vida das pessoas, contra a moral vigente. No grito de guerra dessa geração, entre a paz e a flor, estava o amor. Para as mulheres, foi uma época de conquistas, entre elas a liberdade sexual. Vale destacar que um dos mais importantes aliados foi o uso de anticoncepcionais. A pílula e outros métodos contraceptivos permitiram que a mulher controlasse a fertilidade e, com isso, ela pôde escolher o momento de ingressar no mercado de trabalho em busca da independência financeira, ou mesmo a hora certa para ela para engravidar. Esse é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Luiz Carlos Gondim, do PPS, que é ginecologista, Blanca Markmann, do Instituto Adolf Lutz, pesquisadora, e os médicos Cláudio Risk, diretor do Núcleo de Obstetrícia da Maternidade Interlagos, e Maurício Barburchein, da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Obrigada a todos por estarem aqui para falar de algo que toca profundamente as mulheres. E, afinal de contas, talvez eu não estivesse aqui trabalhando, fazendo esse programa, se não tivesse tido a oportunidade de escolher o momento certo de ter filhos, de já estar firmada no mercado de trabalho. Obrigada, deputado, pela participação. Como é que o senhor vê essa revolução que veio, que foi uma revolução, especialmente para as mulheres, e que aconteceu em 1961, quando efetivamente a pílula anticoncepcional entrou no mercado? Olha, quando eu cheguei à Faculdade de Medicina, em 69, nós já começávamos a escutar sobre anticoncepcional e todas as lendas dos anticoncepcionais. Porém, a maior revolução é que a mulher pode ter filho quando ela deseja ter filho. Então ela pode prevenir a gestação, pode casar e pensar, eu vou ter filho em 2013. Então tudo isso aconteceu em uma evolução com contraceptivos orais de baixa dosagem. Essa evolução foi indo até que nós chegamos hoje. Falamos em adesivos, falamos em dispositivo intrauterino com progesterona. Quer dizer, evoluiu muito. Isso é espetacular para a mulher. Se não fosse hoje a vinda das doenças sexualmente transmissíveis como elas estão, o contraceptivo ainda seria a maior palavra que nós levaríamos às escolas, às pessoas que precisam ouvir sobre contraceptivo. Hoje nós temos que falar de contraceptivo associado à prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. A vulga camisinha, né, deputado? A camisinha, porque senão todo mundo só tinha medo de engravidar. Todas as meninas só tinham medo de engravidar. Hoje não, elas têm medo de engravidar ou de vir adquirir uma DST. Ainda bem que tem medo e que estão se prevenindo. Obrigada pela presença, doutora Blanca. Como é que surgiu o anticoncepcional? A gente conversava antes, né, do programa, como é que foram feitos os testes ainda no final dos anos 50, né? Obrigada pela participação. Assim, relatos assim, da história, relata que os anticoncepcionais, assim, principalmente os de barreira, já eram utilizados na pré-história, assim, no Egito, as mulheres que usavam, assim, tipo um pressádio que eles chamavam, que era feito com estrume de crocodilo. De crocodilo? Sim. E junto era colocado assim mel, né, por cima, e isto era colocado nas mulheres. Como barreira. Como barreira. E depois se viu que essas substâncias eram espermicidas, né, funcionavam. Também tinha outros lugares como as europeias usavam a cera de abelha também como barreira, né? E depois também surgiu o primeiro de barreira que foi feito de intestino de intestino de carneiro. Né? Também surgiu outro anticoncepcional de barreira. Tanto que chamava-se camisa de Vênus, exatamente, né? E também não era tão eficaz, segundo a história, mas ele era muito bom para prevenir a sífilis já, na época, porque era uma epidemia muito grande, a sífilis. Então, esse preservativo de carneiro fez sucesso por causa também que ajudou a prevenir a sífilis, tá? Agora, a questão do anticoncepcional, assim, também se relata que já em 1956 já eram feitos os testes, né, de hormônios da associação
mas em dosagens muito altas, que foram os primeiros anticoncepcionais. E eram os laboratórios americanos? Sim, que eram feitos esses estudos em mulheres do Haiti. Né? No Haiti? No Haiti. Isso relata, e também consta dos relatos os efeitos colaterais que apresentavam, que eram muito fortes, dores de cabeça, enjoos. Você vê que não fizeram nos Estados Unidos, né? Depois Foi lá. foram fazer com as haitianas, Foi. que é uma... Mas os pesquisadores concluíram que mesmo apresentando estes fortes efeitos colaterais, era muito importante implantar os anticoncepcionais nos países, principalmente pobres, onde haveria uma superpopulação. Né? Então, isso foi indiretamente trazido para o Brasil também, esse tipo de política, porque aí os americanos começaram a implantar também programas de ajuda aos países pobres, mas em contrapartida, esses países pobres tinham que achar algum método anticoncepcional para evitar a superpopulação daqueles lugares pobres. Né? Quer dizer, é um outro lado da moeda do que eu estava falando, né? Sim, O que seria a liberdade para a mulher, de um certo modo, para alguns, era uma forma de controle mesmo, de natalidade. Não é isso, doutor Cláudio? Muito obrigada pela participação. Obrigado você pelo convite. Realmente é interessante, porque na época havia uma previsão de uma expansão demográfica e uma diminuição da quantidade de alimento no mundo. Então precisaria dar jeito para esse tipo de problema. Então a anticoncepção era a solução do caso. De preferência no quintal dos outros, né? Provavelmente. E realmente a pílula anticoncepcional foi a grande descoberta do século XX. Foi uma das maiores descobertas do século passado, foi a pílula anticoncepcional. Porque ela promoveu uma série de coisas boas para a população e em especial para a mulher. Essas dosagens altas, doutor, obrigada pela participação, que as mulheres usavam no início, né, quando se começou o uso popular do anticoncepcional, elas traziam efeitos colaterais, né, importantes. Sim, sem dúvida. O primeiro anticoncepcional lançado em 1961 continha uma dose muito alta de hormônio, uma dose de estrogênio que provocava efeitos colaterais bastante importantes, como dor nas mamas, sangramento aumentado, cefaleia, dor de cabeça, náuseas, e a mulher muitas vezes não tolerava esses sintomas. Muitas vezes provocava ainda aumento nos casos de trombose, então formação de trombos nos vasos sanguíneos, e isso tudo veio a diminuir com a diminuição da dosagem dos contraceptivos. Então as pílulas continuaram efetivas, mas com menos efeitos colaterais. O deputado Gondim participou bastante de pesquisas mesmo, né, com os anticoncepcionais, com as pílulas, efetivamente. Pois é, eu participei nessa época, nós tínhamos aqui 2 programas, um que era o CEPAINC, no Rio de Janeiro, e a Benfam, trabalhando aqui em São Paulo. E então, eles tinham assim, a oportunidade de fazer o planejamento familiar, não era um controle de natalidade. Existe uma diferença muito grande entre controle de natalidade, que é a proibição de ter filho, e ao planejamento familiar, que é quando você tem filho, quando você deseja ter. Então, se fazia o planejamento familiar. E aí tinha várias discussões, várias lutas, porque a igreja era contra, porque dizia tudo era controle de natalidade. Então, nós tivemos, assim, barreiras muito sérias para que nós pudéssemos ter essa especialidade dentro da medicina. Então fizemos pesquisa de alguns produtos, como o caso do Microvilar, como o caso do Depo-Provera, que depois terminou vindo com uma patente mexicana, mas nós fizemos aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo. Veio com uma patente mexicana? Veio. Apesar de todos os estudos? Por que, deputado? Acho que alguém dançou ali, né? Agora, tem um outro lado aqui, na questão especificamente da pílula que a gente está falando. Eu estou com uma reportagem feita pelo jornal Folha da Manhã, de junho de 2010. Chama-se A Revolução Feminina e a Evolução da Pílula Anticoncepcional. Fala de um estudo realizado pelo Instituto Guttmacher, que é uma organização de saúde sexual dos Estados Unidos, que revela que 80 milhões de mulheres utilizam pílula anticoncepcional no mundo.
Para onde vai todo esse hormônio? Porque a mulher não retém todo esse hormônio. Esse hormônio acaba indo embora. Essa é algo que se pensa, às vezes, para onde vai isso? Olha, aí cabe falar não só da pílula, cabe falar de todos os outros medicamentos. Obviamente, eles são eliminados via urina ou via fezes, que vão para o esgoto. São eliminados pelo organismo. Sim, pelo organismo. E vão para o esgoto. Agora, eu acho que aqui no Brasil o esgoto não é reaproveitado para água potável, né? Porque já vem das nascentes é diferente. Mais ou menos, menos. Você tem aí saneamento que faz o reaproveitamento. Sim. E que eu sei, por exemplo, houve um estudo na Inglaterra, já uns certos anos atrás, quando eles começaram a recuperar o rio Tâmese, né, o rio na Inglaterra, o que aconteceu? Eles trataram e se tornou, e é reaproveitado essa água para água potável. Aí teve um estudo que a infertilidade masculina aumentou muito. Por causa da água? Não, aí eles supunham que, como era a época dos jeans, né, da calça jeans apertada, que isso estava provocando nos órgãos sexuais algum tipo de comprimento, de calor, que estava diminuindo a quantidade de espermatozoides. Né? Mas depois, estudos mais aprofundados viram que era na água que havia os anticoncepcionais. Né? Que estavam lá, que eram eliminados pelas mulheres que consumiam. E esta taxa que estava afetando a fertilidade masculina. Mas será que essa situação não pode ter mudado agora? Até porque foi se baixando a dosagem, baixando a dosagem. Deve levar em consideração que toda medicação ingerida, ela é metabolizada no organismo. E o que se excreta são os metabólitos, que muitos deles, ao excretar, eles são inativos. Eles não são excretados, às vezes, de forma ativa. Eles são inativos. Então, com o decréscimo da quantidade de hormônios que se coloca em pílula hoje, então eu tenho a impressão que não é um problema assim tão agravante hoje em dia. No caso dos anticoncepcionais. Eu estou falando dos anticoncepcionais. E como é que funcionou esse decréscimo? Né? Como é que foi chegando à conclusão que você podia utilizar doses menores de hormônio, misturar hormônios, ou mais hormônio num determinado período e menos no outro determinado período? A pílula anticoncepcional, quando ela é usada por uma mulher, ela faz o papel do ovário. O ovário fica meio quietinho quando a mulher toma a pílula, tá entendendo? Então, o que se pretende é que uma cartela de pílula anticoncepcional que dura um mês, faça o trabalho do ovário num mês. Como o colega Maurício falou, a primeira pílula com uma dosagem enorme de hormônio estrogênio e com os efeitos colaterais por ele citado, né? Então, isso fez a própria sintomatologia, tá certo? Fazer pensar que a pílula ideal seria a pílula com a menor quantidade de hormônio possível capaz de provocar uma anovulação. E essa pesquisa a cada dia, a cada mês, a cada ano, é mais acurada. E nós temos pílulas hoje com dosagens mínimas de hormônio. Quais essas dosagens? A gente pode ter uma certa noção, assim, de como era e como está hoje? A primeira pílula lançada no mercado apresentava uma dosagem praticamente 10 vezes maior do que existe hoje nas pílulas de ultra baixa dose. 10 vezes maior? 10 baixas. 150 microgramas. A primeira pílula tinha 150 microgramas de etilenoestradiol, que é o estrogênio feminino. Hoje existem pílulas com 15 microgramas de etilenoestradiol, 10 vezes menos. Então, hoje as pílulas no mercado, todas elas são de baixa dose, existem as de dose um pouco mais alta e as de dose muito baixa, mas todas são de baixa dose quando queremos correlacionar com essas pílulas do passado. Hoje as pílulas de mais alta dose no mercado apresentam 35 microgramas de etilenoestradiol. Então, é muito menos ainda do que aquela pílula lançada com 150. Dentro das pesquisas, até para ajudar, a gente observava o seguinte: se a mulher menstruava ou não, tinha um sangramento ou não no meio do ciclo, entre uma menstruação e outra, o que se chama spot, né? Então, se observava isso. Se observava se ela ovulava ou não.
se fazia testes, inclusive, para ver como estava o muco dessa mulher. Então se fazia várias pesquisas e eles, graças a Deus, que eles iam diminuindo as dosagens dos hormônios. Com isso tivemos mulheres que não tiveram mais cefaleia, inclusive paciente que teve até crise convulsiva. Isso no começo. Hoje não, hoje tudo isso nós estamos praticamente deletando desses efeitos colaterais. Bom, a gente vai para um breve intervalo para falar um pouquinho mais da pílula anticoncepcional e de outros contraceptivos, né? Mas eu estou com a seguinte questão na cabeça. É possível que o anticoncepcional falhe? Existe essa possibilidade da pílula anticoncepcional falhar? E o chamado hormônio bioidêntico, o que quer dizer isso, né? Que a gente está chegando a um momento em que cada mulher vai ter uma pílula anticoncepcional específica para ela, porque todas somos diferentes, né? Então temos necessidades diferentes. Mas isso daqui a pouco, no próximo bloco. Fechada pelo Estado Novo de Getúlio Vargas por 10 anos, a Assembleia Legislativa foi reinstalada em 1947. O período de 47 a 64 foi marcado por transformações políticas turbulentas, como a cassação de direitos políticos e o rompimento da ordem constitucional. Saúde e Vida volta falando sobre a evolução, o desenvolvimento que tem científico dos anticoncepcionais. A gente deixou no ar a questão de que se é possível se chegar num anticoncepcional que use hormônios tão próximos do hormônio feminino mesmo, do hormônio produzido pelo ser humano, que seria possível fazer uma pílula específica para cada um. É possível isso, doutor? Hoje em dia, a bioequivalência é muito notória dentro da medicina. E os hormônios bioequivalentes são aqueles hormônios que tendem a se assemelhar o mais próximo possível do hormônio secretado pelo organismo humano. É o tal do bioidêntico. Esse seria o bioidêntico. E hoje em dia tem sido produzido pílulas com hormônios bioidênticos, fazendo assemelhar o mais próximo possível a função ovariana. Quer dizer, dessa forma você torna quase que pessoal. Ou você consegue controlar essa dosagem? Eu não conheço muito bem esses estudos. Mas se usa já? Se usa na forma injetável. O Programa Saúde da Mulher já distribui esses anticoncepcionais há muito tempo, né? Na forma de injetável, né? Injetável. Uma injeção por mês, seria? Por mês, e tem outros por 3 meses também, né? Então, assim, o que a gente verifica é que o maior uso é na forma de comprimido, e não injetável. Eu acho que é importante a gente dizer, Isabel, a principal função do anticoncepcional, da pílula anticoncepcional, é impedir a ovulação. Todas as pesquisas, elas progridem de maneira que a mulher tenha uma reposição de hormônios suficientes para não ter sintomas de uma mulher menopausada, mas que consiga ainda impedir a ovulação. Por isso a redução das doses ao longo dos anos, e por isso agora vem esses hormônios bioidênticos tentando mimetizar ao máximo o hormônio natural produzido pela mulher de forma natural, para que ela tenha menos efeitos colaterais. Esses hormônios são usados também em outros contraceptivos, não só na pílula, né? Esses hormônios em contraceptivos, eles são usados somente na pílula e no contraceptivo injetável. Injetável. A mulher pode fazer uso de uma injeção por mês desse hormônio bioidêntico, é uma associação de estrogênio com progesterona, e dessa forma se manter por um longo período sem que ela engravide. Seria o tal do implante? Não, essas seriam injeções intramusculares. O implante é um implante subdérmico, que é colocado aqui na região do bíceps. Com hormônio também. Esse é um outro tipo de hormônio,
Esse é um hormônio que deixa a mulher até por um longo período sem menstruar, e esse é um implante que dura 3 anos. Então a mulher, depois de 3 anos, deveria trocar esse implante. Outro tipo de hormônio. É outro tipo E o de hormônio. implante transdermal ou adesivo? O adesivo, ele também é uma combinação do estrogênio com a progesterona. O adesivo, ele é de troca semanal. Então a mulher utiliza um adesivo por semana por 3 semanas, compreendendo um período de 21 dias, e faz uma pausa de 7 dias. E nesses 7 dias ela menstrua. Acabou os 7 dias, ela retoma a aplicar o adesivo. Deputado, quando eu penso nessa questão do anticoncepcional, eu me lembro que quando eu era moça bem novinha, comecei minha vida sexual, se falava muito que tinha que parar de tomar o anticoncepcional por algum tempo, para o organismo descansar, tudo isso. E me passava pela cabeça, se eu parar, eu posso engravidar, né? Como é que eu faço? Existe isso mesmo? Não, Tem essa isso necessidade? aconteceu que se criavam esses mitos, né? Mitos. Mitos que se criavam e se dizia que você tomava 6 meses e parava 2 meses. E com isso vinham muitas meninas grávidas ao consultório. Grávidas na pausa. Grávidas na pausa. A pausa de anticoncepcional. Porque naquele momento não se orientava. Usa então camisinha. Usa o método de barreira que ela comentou. Entendeu? Poderia ser a camisinha do homem ou a camisinha para a mulher. Poderia ser um diafragma, né? Então, o que acontece? Existiam esses mitos e as pessoas não queriam usar. Enquanto que a gente sabe, se você pega um contraceptivo e usa para uma paciente que tem uma irregularidade menstrual muito grande, e usa durante 1 ano, 2 anos, você consegue encurtar aquele fluxo menstrual, por exemplo, ao invés dela menstruar 6 dias, 7 dias, menstrua 4 ou 5, e consegue regular aquele ciclo para que venha todo mês. Que é o que eu ia entrar. É o outro uso do anticoncepcional, que não é exatamente para evitar ter filhos, né? Regula o ciclo menstrual e você faz com que possa prevenir até pacientes que tenham um pouco de pelos e surta, aquelas mulheres que têm um pouco de surtismo, você tem contraceptivos ideal para ser usado. Não, o doutor Paulo está concordando que Não, eu concordo, até porque nós somos contemporâneos, nós ficamos sabendo aqui. E a gente pegou uma época, né, deputado, que nós vimos praticamente nascer. Nós entramos na faculdade em 69. Então, a gente viu um pouco da evolução. E antigamente, no início, a gente tinha medo um pouco de hormônio. A gente tinha um pouco de precaução em usar hormônio na nossa época. Verdade. E a gente fazia realmente, a gente dava 6 meses de pílula, parava 2 meses. Parece que era uma orientação da época. Hoje em dia a gente sabe que isso não tem sentido. Hoje não há necessidade de fazer. Não, e há outros usos, né? Hoje já se descobriu isso. Não há necessidade também de ser. São vários usos, né, doutor? Inclusive essa pausa que era antigamente realizada, ela realmente até tinha um motivo, porque pela alta dosagem de estrogênio, a mulher fazia toda a metabolização desse estrogênio no fígado e sobrecarregava o fígado. Então fazia uma pausa para que o fígado voltasse ao que era antes e retomava o uso da pílula. Esses hormônios também ficavam acumulados no tecido gorduroso e levavam um bom tempo para serem depurados. Isso já não existe mais, então essa pausa já não é mais necessária. Em relação aos efeitos não contraceptivos dos anticoncepcionais, eles são hoje excelentes, né? E muitas mulheres se beneficiam demais desses efeitos. Existem pílulas que combatem as espinhas, a acne vulgar. Existem pílulas que regulam o ciclo menstrual, existem pílulas que deixam essa mulher com menos sintomas de TPM, atenção pré-menstrual. Tá vendo? É a segunda revolução, hein? A primeira foi sexual, a segunda é se livrar da TPM. Isso é importante para as mulheres. Existem ainda hoje pílulas que, usadas de forma contínua, deixam até a mulher sem menstruar. Então a mulher que não quer menstruar tem ainda essa opção. Desculpa interromper. Mas uma função também da pílula, que eu acho importantíssima, é que a pílula protege a mulher de infecções pélvicas. Existe uma proteção no que diz respeito a infecções por causa da pílula. É mesmo? A pílula diminui as DIPs, que nós chamamos, as doenças inflamatórias pélvicas. É mesmo? Eu acho muito importante essa indicação da pílula também. Só pegando o gancho do Dr. Cláudio,
é importante lembrar que, embora a pílula possa diminuir as infecções, ela não impede. Ela não impede, mas diminui. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde recomenda que mesmo mulheres que utilizam um contraceptivo hormonal devem também fazer uso de um contraceptivo de barreira, como a camisinha feminina ou a masculina, para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. A Blanca Isso é está muito concordando importante. aqui. Né? Não Eu tem, não acho tem outro jeito. esse extremamente importante, né? A proteção, assim, as barreiras, porque evita principalmente as doenças, hoje em dia, SIDA, AIDS, que estão uma epidemia mundial, né? Sexualmente transmissíveis. Sexualmente transmissíveis. Mas, assim, falando da pílula, da devolução, eu acho assim, no Brasil é um país que tem um dos melhores programas para a mulher, porque ele tem um programa super completo, dá assistência materno, prevenção de gravidez e tudo, é completo o programa, tá? Então, eu acho que, e também, o que a gente verifica na América Latina, por exemplo, os maiores consumidores em pílulas são Uruguai, Chile, e em terceiro lugar que está o Brasil. A gente até imagina por quê, né? O Uruguai e o Chile são países que foram os primeiros na América Latina a erradicar o analfabetismo. E o Brasil demorou mais, né? Então, assim, com a vinda do programa, a instalação do Programa Saúde da Mulher no Brasil, o consumo de pílula passou a aumentar. E principalmente na Constituinte, né, deputada em 1988, se consolidou esse programa de saúde da mulher, com atendimento integral à mulher. Então, toda a essência de maternidade, prevenção, tudo, foi consolidado e se estipulou que o Estado que tinha que prever o anticoncepcional nesse programa. Né? Então, isso foi um marco importante para a mulher também. Super importante. Muito importante. Tem que ter uma outra questão que eu sempre ouço e recorrente em matérias de revista, de jornal, que é o risco de trombose e a associação pílula-cigarro, deputado. Isso é algo que sempre aparece, né? Sempre se volta nessa questão. O fumante a fumante, né, não deve usar o contraceptivo. Você realmente tem um risco por conta da progesterona, não é isso? Progesterona. Então você tem esse risco e o que acontece? Não se dão bem, entendeu? Aumenta o índice de pacientes com trombose, com aneurisma, pacientes que têm problemas, risco vasculares. Quer dizer, é sério. Chega a ser uma contraindicação relativa da pílula para as fumantes. Assim, aí você usa outro método contraceptivo. É uma contraindicação relativa. Aí você opta por outro método. E como esse risco de trombose aumenta depois dos 35 anos, hoje para mulheres acima de 35 anos, fumantes, aí sim essa contraindicação começa a ficar realmente muito forte e essa mulher deve procurar outro método anticoncepcional. Qualquer método que utilize hormônio. Aí qualquer método que utilize hormônio. Seja adesivo, seja o anel vaginal, que a gente não falou aqui, seja hormônio, o injetável, o dispositivo até o DIU que usa todos eles passam a ser perigosos. Aí essa mulher deve procurar um método de barreira, um dispositivo intrauterino.